Olá, pessoal. Se você chegou até aqui, é porque você sabe que a astrologia vai muito além de signos, de previsões. E a intenção desse canal é exatamente a gente ir um pouco mais fundo, a gente explorar através de mitos, de simbologia, a natureza dos signos e outros aspectos da astrologia. Então, esse é um ponto de encontro para essas pessoas que querem ir além, para a gente que merece a astrologia. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre os signos mais mal falados do zodíaco. Eles existem, viu, gente? E eu acho que vocês já devem até desconfiar quais são. Uma pesquisa mostrou que 70% das pessoas considera Escorpião um signo mal falado, um signo vingativo, manipulador, enfim. Então vamos tentar desmistificar um pouco a natureza do signo de Escorpião, ok? Então, gente, na astrologia, os signos eles foram estudados, eles foram, feitos, assim, em cima da simbologia da natureza, e principalmente das estações, mas das estações lá do hemisfério norte, do Velho Mundo. E a época de Escorpião corresponde no hemisfério norte ao outono, ao meio do outono. Então ele é um signo de qualidade que a gente chama fixa, exatamente por estar situado bem no meio da estação. Então ali as características do outono já estão bem instaladas. Essa é a época que as folhas caem das árvores, a gente vê até muitas fotografias, a gente vê aquelas folhas, elas amarelam, depois elas ficam vermelhas e caem, né, e vão forrando o chão. E aquele chão que está úmido das chuvas do final do verão. E ali, então, é feito como se fosse uma caminha, né, que mantém a umidade do solo. E essa época é uma época quando aparecem os escorpiões, realmente. Então, a astrologia sempre foi baseada, assim, na observação. E, assim, a umidade, o calor atrai os escorpiões. Mesmo aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, onde tem madeira, uma pilha de madeira que está úmida e no calor a gente vê aparecer os escorpiões. Qual é a analogia disso? É a época que a natureza está morrendo, está tudo morrendo, as plantas estão morrendo, estão se preparando para adormecer, né, durante o inverno. Acontece que essa camada de folhas, ela mantém o solo protegido da neve, então, durante aquele período que parece que a natureza está morta, na verdade não, tem algo germinando, assim, em segredo, tem algo por baixo, né, que mantém aquela vida. E Escorpião é exatamente essa natureza. A gente olha e não percebe o que está por dentro, né. Então, mas a vida está presente. Mas por causa dessa proximidade do inverno, que ele foi associado com a morte, né. Então, mas é a morte na natureza. E as diversas mortes que a gente passa ao longo da vida, né, morte de um amor, morte de uma situação de vida que a gente tinha, transformação, enfim, tem muito a ver com a transformação. Eh, então, existem mitos também que associam os signos, né, que ajudam a gente a entender. Eu gosto muito do mito de Hércules combatendo a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era um monstro, um tipo de um dragão de várias cabeças, e uma delas era imortal. E o Hércules é chamado pelos agricultores, porque essa região, né, de Lerna, estava sendo ali assolada por essa praga, né, porque só o hálito dela, ela queimava toda a plantação. E então os agricultores, eles pediram para o Hércules dar um pulinho lá para ajudá-los. E ele vai, né, disposto a ajudar, e esse monstro está dentro de uma caverna e no começo ele tenta atrair o monstro para fora. E ele começa a enviar umas flechas que ele pegou e fez umas tochas de fogo, pôs nas flechas e começou a atirar para ver se trazia o monstro para fora, só que ele não saía. Então ele realmente teve que entrar na caverna e
começou a lutar com o monstro, né, com a espada, tirou a espada e começou a cortar a cabeça, eram 7 cabeças, e cada cabeça que ele cortava, surgiam 2 no lugar. E ele estava lá lutando, cortava as cabeças se reproduziam, né. E ele ali desesperado, já esgotado, quase abrindo mão, né, da luta ali, fugindo, quando ele lembra que o mestre dele tinha falado uma frase, que dizia assim: "É ajoelhando que nos elevamos, e é nos rendendo que triunfamos". Então ele resolve se ajoelhar. Quando ele se ajoelha, ele percebe que essa hidra estava dentro de um pântano, estava dentro daquela água, né, apodrecida. Então ele, literalmente, ele enfia a mão naquela água suja e ergue o monstro. Ele ergue o monstro e quando ele expõe aquele monstro ao ar e à luz, ele começa a encolher, 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 até que ele fica uma coisa pequena na palma da mão dele e ele passa a espada e corta todas as cabeças. E a cabeça, que era imortal, na verdade se transforma numa joia que ele pega e enterra debaixo de uma pedra. E então, qual o símbolo desse mito? O que que esse mito está tentando nos dizer? Está tentando nos dizer que quando a gente tenta reprimir os nossos instintos, nossos medos, nossos desejos, nossas culpas, aquilo parece que volta dobrado para nós, né? A gente não consegue abafar aquilo quando a gente tenta esconder esses esqueletos, né, dentro do guarda-roupa. Daí quando você abre aquilo vem tudo para cima de você. Então é uma coisa assim, que é uma coisa que não pode ser simplesmente abafada, tem que ser compreendida, e compreendida à luz da consciência, que seria o sol, a luz, né, o ar, né, quando eles põem o monstro ali ao ar, o ar está ligado à mente, né, e o sol à consciência. Então quando ele analisa essas questões dessa forma, elas são reduzidas ao seu devido tamanho, e aí então já não assustam mais. E no fundo, tudo isso que a gente reprime muitas vezes, o nosso medo, a nossa insegurança, mesmo as paixões, sentimento de culpa, sentimento de vingança, né, de certa forma atendem a um propósito. Por exemplo, o medo é uma coisa que nos faz ter mais cautela, ter mais cuidado com a nossa preservação, né. A culpa muitas vezes nos faz examinar coisas que a gente falou, fez de uma outra forma, que depois nos leva a pedir desculpas, a entender por que que a gente agiu daquela forma, né. Mas enfim, tudo tem um significado, mas tudo está ali esperando para ser compreendido, ser aceito e ser incorporado na nossa personalidade. E muitas vezes aquilo que a gente reprime não é só coisas ruins. Às vezes a gente reprime até dons, talentos, né. Imagina uma criança que faz um desenho e vai mostrar para os pais, e aí alguém fala: "Ah, mas que feio, o que que é isso? É uma aranha?". "Não, é uma papai, é o sol, né, com os raios, tal". A criança às vezes nunca mais ela vai desenhar, né. Ou ela vai cantar, uma pessoa vai cantar alguma coisa, alguém fala que ela é desafinada, então ela reprime aquilo também. Então o nosso inconsciente é um depósito de coisas que não são só coisas ruins, às vezes tem joias ali guardadas. É isso que significa o mito. Às vezes de tudo que a gente reprimiu, escondeu e tentou abafar, tem coisas boas também, né. Enfim, o mito de Escorpião revela, então, esse lado do Escorpião, a capacidade de transformar, né. Então, de nos transformarmos, o momento que, então, a natureza parece que está morta, mas, na verdade, alguma coisa está sendo gerado ali, um novo ciclo, e Escorpião está associado com o ciclo da vida, e como a gente aprendia na escola antigamente, né, nasce, cresce, reproduz e morre, né. Então a geração, a reprodução, né, a morte, o eterno ciclo
da vida na Terra está sujeito a essa energia de Escorpião, né. Aquele símbolo da serpente que morde o próprio rabo, né, o Ouroboros, né, que é o eterno devir, o eterno vir a ser, uma coisa se encadeando na outra, né. Então é um signo muito complexo, muito bonito, né, e incompreendido e por isso mal falado, né. "Ah, é ciumento. Ah, é manipulador". É porque por ser um signo de água, a água está ligada ao sentimento, à emoção. E por ser um signo da qualidade fixa, né, como a gente fala, estável, ele tenta segurar a emoção. Ele tenta não deixar transparecer ou não se deixar dominar pela emoção, ele tenta controlar, né. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é aceitar essas facetas da nossa identidade, né, incorporá-las na nossa personalidade e amá-las também, né, não tentar reprimir. E vocês já enfrentaram muitas hidras nas vidas de vocês? Muitos momentos, assim, de tentar lidar com essas dificuldades e perceber que são forças que exigem ser reconhecidas, reverenciadas, porque está associado muito com a força da natureza, né, a força do destino também. Escorpião representa muito essa força da natureza, que é bem pessoal, né, que faz o que tem que ser feito. Normalmente Escorpião é aquele que faz aquilo que às vezes nenhuma pessoa gosta de fazer, né, mas está ligado a exatamente a tudo que a vida na Terra está sujeita, né, a morte, né, envelhecimento, a degradação, mas depois um novo nascimento. É por isso que esse signo, ele é representado por 3 imagens. O escorpião mesmo, o animal escorpião, mas também tem a serpente seria o tipo mais, assim, primário de escorpião, né, aquele que exatamente as pessoas veem o vingativo, enfim. Eh, que é meio gratuito, às vezes tem uma agressividade, alguma coisa meio gratuita. A gente não pode esquecer que escorpião é regido por Marte, além de Plutão, né. Tem o escorpião, que só revida quando a gente vai lá mexer no mundinho dele, tirar ele do conforto dele, e tem o escorpião águia, né, que é aquele que já está além da matéria, que já está mais trabalhando o lado espiritual realmente, né, e que só usa a matéria, porque é na matéria que a gente evolui, né, não tem evolução fora da matéria. A gente precisa da matéria para evoluir, para passar pelas experiências, né. E tem a fênix, que é exatamente uma ave mitológica que morre, é queimada e renasce das próprias cinzas. Então, o escorpião tem essa capacidade de se reinventar, de passar por grandes problemas e se reinventar. Além do que, né, essa analogia com o animal escorpião, não sei se vocês sabem, o escorpião é um animal extremamente resistente. Ele resiste a altíssimas temperaturas. Então, quando há incêndios florestais, que muitos animais morrem, o escorpião ele consegue sobreviver a altíssimas temperaturas. Ele é um animal que ele consegue ficar 1 ano sem comer. E é um animal que também quando ele tem os filhotes, ele é capaz de pôr os filhotes nas costas, e os filhotes vão comendo a própria carne dele, e depois ele se regenera. E para ilustrar também, assim, tem um outro, símbolo de escorpião, que como é um signo de água, né, e é uma água parada, né, então a gente tem câncer, que é a água da fonte, né, escorpião é água parada, água represada, água dos lagos, e peixes, que seria a água dos oceanos, né. Então uma imagem que ilustra bem o escorpião, além da água parada dos lagos, é o iceberg. Então o iceberg você vê uma pontinha dele, só que o que está para baixo é muito maior do que o que aparece. E é assim que a gente percebe os escorpiões. Então eles são muito reservados, eles não se dão muito a conhecer. Então aquilo que está debaixo da superfície é muito maior do que o que está exposto, né. Ele trabalha mais essa questão do segredo, né, da privacidade, e
é uma energia que tem que ser respeitada, né, uma energia muito poderosa. Enfim, a gente tem todos os signos no nosso mapa, então a gente não pode falar mal de nenhum. Em algum ponto do nosso mapa, a gente vai ter Escorpião, e cada assunto da nossa vida é colorido pela energia de um signo. Às vezes você vai ter Escorpião, onde está o Sol. Então aí é esse signo que você responde quando te perguntam que signo você é. Mas você pode ter o ascendente, ou pode ter também a Lua em Escorpião, ou pode ter planetas na casa do zodíaco que é associado ao signo de Escorpião, que é a casa 8. Então, a astrologia é uma coisa bastante complexa, que exige um estudo bem detalhado, que realmente é muito mais do que vocês veem geralmente por aí. Então, o intuito desse canal é a gente ir um pouquinho mais profundamente, tá bom? Então, deixem a sua opinião, deixem suas sugestões, se inscrevam no canal, deem o seu like, mande seus comentários e sugestões também do que vocês gostariam de ver, ok? Um outro signo que é bastante mal falado é o signo de Leão. Parece que não, né? Mas a gente sempre ouve falar: ah, leão é orgulhoso, leão se acha, né? Leão quer aparecer, leão é dramático, enfim. Mas leão também tem a sua explicação, né? Em termos de estações do ano, o leão vai corresponder ao verão. Então, o verão, quando as flores, as frutas, principalmente, estão no máximo do seu desenvolvimento, estão plenamente maduras, né? Prontas já para serem colhidas. Aí a gente vai ver esse momento da colheita num outro signo, que é o signo de Virgem. Mas, enfim, então é a plenitude da natureza, é aquela exuberância muito grande que tem na natureza, os frutos bem madurinhos, bem atraentes, bem suculentos, né? Então, essa época do calor traz essa condição aí para o signo de Leão. E ele, então, é exatamente um signo que expõe, né? Toda essa exuberância, vai ter essa correspondência, né? É importante fazer um parênteses aqui e explicar uma coisinha para vocês. Todo signo onde o Sol está tem um regente, tem um planeta que o governa. Então, por exemplo, em Escorpião, quando o Sol está em Escorpião, o signo de Escorpião é governado por Marte e Plutão, né? Então, o Sol é hóspede de Marte e Plutão. E assim sucessivamente. Se o Sol está no signo de Touro, ele é hóspede de Vênus, que rege Touro. Se o Sol está no signo de Gêmeos, ele é hóspede de Mercúrio, que rege Gêmeos, né? Agora, o único lugar onde o Sol não é hóspede, mas é patrão, é em Leão, porque o Sol rege o signo de Leão. Então, aqui ele pode se expressar plenamente. Ele não é hóspede, ele não precisa pedir licença. É por isso que Leão é visto assim, né, por muitos assim, como uma pessoa assim muito segura de si, muito espaçosa, né, que se acha. Essa é a verdadeira explicação, porque o Sol está no seu domicílio, né? Então ele pode se manifestar como ele quiser. Só que a liberdade, às vezes, né, leva a excessos. Então, existem vários tipos de leoninos, dependendo do nível de maturidade do leonino. Então, no início, a gente vê que às vezes os leoninos são um pouco infantis, são egoístas. Depois, com mais amadurecimento, eles começam a entender que eles são pessoas especiais, como todos nós somos únicos, especiais, mas que todos nós somos pessoas que cada um tem as suas particularidades, mas somos todos humanos, não é? Então, isso é um processo de amadurecimento que o leonino tem que passar. Na mitologia, a gente tem um mito muito bonito que é do ciclo das lendas do rei Arthur. É a história de Parsifal e o rei do Graal.
Então a história começa com Parcival, que é um menino criado numa floresta, sozinho, só com a mãe, e ele não tem pai. E sempre que ele pergunta do pai, a mãe desconversa, a mãe diz que não sabe, muda de assunto, que depois um dia vai falar para ele, né? E ele sempre ali, gozando de muita liberdade e tal, mas é essa figura paterna que não existe, que é uma incógnita para ele. Aí um dia aparece lá na floresta onde ele mora, 3 cavaleiros muito bonitos, com armaduras brilhantes, e ele fica encantado, né, com aqueles cavaleiros, né. E ele acaba, fazendo amizade com os cavaleiros, e quando os cavaleiros vão partir, ele acaba fugindo, indo embora com os cavaleiros, e nem despede da mãe, e a mãe acaba morrendo de desgosto, né. E ele segue com os cavaleiros e vão lá em busca de aventuras, correr o mundo, correr várias terras, né. E aí, num certo momento, ele acaba discutindo com um dos cavaleiros por uma questão menor, pequena, né, e mata um dos cavaleiros. E segue o caminho dele sozinho, acaba se separando dos cavaleiros, segue o caminho dele sozinho. Daí ele encontra uma moça, se apaixona por ela, se inicia amorosamente, sexualmente com essa moça, fica lá com ela, curtindo aquele amor, aquela paixão, até que ele enjoa da moça também e acaba indo embora e deixando a moça, e a moça também morre de desgosto. E ele segue o caminho dele de muitas aventuras, de conhecer muitas coisas. E um belo dia ele chega na beira de um rio e ele para dar água para o seu cavalo e, de repente, no meio do rio ele vê surgir uma ilha com um castelo. Então aquele castelo sobe do meio do rio e tem uma ponte levadiça, né, vocês já viram isso nos filmes, a ponte desce, né, e ele então, curioso, pega o cavalo, vai entrando, segurando o cavalo pela rédea, chega lá dentro, tem um rei, é um castelo onde mora um rei. Esse rei está ferido, dependendo da versão do mito, ele está ferido na coxa ou está ferido na virilha, né, e ele mora nesse castelo, e esse castelo e essa terra em volta do castelo está toda queimada, nada floresce, não tem nenhuma vegetação, tudo morto, tudo queimado, né? E ele é convidado para passar a noite ali, jantar, passar a noite ali, ele passa a noite ali, ele janta, depois do jantar passa uma moça carregando uma espada, na verdade uma lança, né, passa uma outra com uma bandeja de prata, e depois uma terceira carregando um cálice, né, que é um cálice de ouro cravejado de pedras preciosas. Ele olha tudo aquilo, acha que não diz respeito a ele, vai dormir. E no dia seguinte, quando ele acorda, não existe mais castelo, não existe mais rei, ele está na beira do rio. E na beira do rio tem um pescador que estava ali, e ele, assim, atônito, né? Mas cadê o rei? Cadê o castelo? Cadê tudo? E o pescador pergunta para ele: Você fez a pergunta? Ele fala: Mas que pergunta? E o pescador também não responde. Então ele monta no cavalo dele e vai embora. Vai embora, passam-se muitos anos, ele também amadurece mais e passa por diversas dificuldades, sucessos, reveses, até que um belo dia ele resolve voltar para a terra natal, pelo mesmo caminho, e para na beira desse mesmo rio. Quando ele para na beira desse mesmo rio, a mesma cena se repete. Então, novamente, vê surgir a ilha, o castelo, a ponte que abaixa, ele entra no castelo, está tudo igual, o mesmo rei, a mesma vegetação queimada, as mesmas pessoas, e ele passa, vai jantar, né? Só que daí, quando ele vê aquele mesmo desfile, a moça com a lança, a outra com a bandeja, a terceira com o graal, né, com o cálice, e ele faz uma pergunta, ele fala assim: a quem serve o graal? Quando ele pergunta isso, o rei imediatamente fica curado, a terra se regenera, floresce, brota toda florida, os frutos, e o rei
revela que era um avô dele, uma espécie de avô espiritual, alguém assim. E que ele agora era o rei do castelo. Ele agora seria coroado rei e ficaria no lugar desse rei. Então é um mito também, assim, que à primeira vista a gente não entende muito o porquê, mas na verdade é o seguinte: a gente vê essa trajetória do signo de Leão, né? Então, quando ele é muito novo, ele é mais egoísta, ele pensa só nele. Aí ele deixa a mãe morrer, abandona a namorada também, ele briga por qualquer motivo, por orgulho, talvez, ferido. E só com mais maturidade, só quando ele já sofreu, já passou por muitas coisas, é que ele começa a se importar com o outro. Então, quando ele faz essa pergunta, a quem serve o Graal, é interessante porque o Graal, como todo objeto côncavo que cabe alguma coisa dele dentro, ele é um símbolo lunar, como se fosse um útero, né? Só que a Lua é um mero reflexo do Sol. A Lua tem a ver com a personalidade exterior e o Sol tem a ver com a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu. Então, a Lua tem que ser superada e trocada pelo Sol. Então, a Lua serve para nos levar ao Sol. Então, a nossa personalidade exterior é apenas um caminho para nós acessarmos o nosso Sol, que é o trabalho da nossa vida. Nós nos tornarmos mais o nosso Sol, que é a nossa missão, não é? Então, aí é o momento que ele descobre a si mesmo, né? Ele como sendo um rei, porque todo leonino é, na verdade, um líder, é um rei, é um líder amoroso, né? Na mesma proporção que o Sol, por exemplo, o Sol do nosso sistema é o que sustenta todo o sistema solar com a sua gravidade, né? Mantém o sistema solar organizado, não é? Na natureza também, sem a luz do sol, a gente não tem a fotossíntese, as plantas não ficam verdes, não reproduzem, né? Então, o sol, na verdade, é o grande vivificador, é um símbolo de amor, um amor que se derrama para todos. O sol não escolhe brilhar para uns em vez de outros. O sol brilha sobre bons e maus, justos e injustos, como está na Bíblia, né? Então, o sol, ele entra tanto no palácio quanto na fresta do barracão de tábuas. Ele vivifica tudo, ele é um símbolo de amor que se derrama. Só que quando a pessoa ainda não percebeu isso, ela é egoísta, ela é individualista. O que é o individualismo? É a gente se achar, né? Ah, eu sou assim, quem gostar de mim assim, ótimo, não gostar, dane-se, né? Então você é uma coisa que separa você dos outros. O individualismo é separação. Só que existe o outro polo, quando você descobre quem você é, desperta a sua individualidade. Então você percebe que você é especial, é diferente, mas você é um outro ser humano e todos são humanos. Como a gente vê, por exemplo, existem milhares de espécies de flores, todas são flores, só que cada uma tem uma cor, tem um perfume, tem um formato. Então, aí é uma coisa de inclusão, de você pertencer, sentir que você pertence. Então, pertence à humanidade, né? Então, o leão evoluído, o leão que se descobriu, né? Ele descobre que ele tem que ser o pai dele mesmo e brilhar para os outros, acolher os outros, né? É por isso que essa mensagem, o sol em Leão, ele está pela própria conta dele, ele pode brilhar. Agora, ele pode brilhar ou pode negar essa luz, né? Mas a grande tarefa do leonino é descobrir seu pai interno, seu Cristo interno, a sua motivação, a sua vocação, o seu chamamento interior. Leão e o Sol está muito ligado à criatividade, está muito ligado à vocação, né? Então, vocação quer dizer vocare, do latim chamado interior. Então, tem que descobrir esse chamado interior, para o que você foi chamado. Isso todos os signos
tem que descobrir, mas em Leão isso é mais forte, porque o Sol é um símbolo de livre-arbítrio, de missão, daquilo que nós viemos manifestar no mundo. E a missão de Leão é essa, é ser um grande sol para aquecer, dar amor, dar calor a todas as pessoas e incluir todas as pessoas, perceber que ele não é mais do que ninguém, ele é um com todos, enfim. E aí, você conhece algum leonino? Em que estágio ele está? No estágio do egoísmo, individualismo, ou já está no estágio da individuação, da individualidade? Conta pra gente aqui, tá bom? Então, curta o canal, deixe seu like, né? E mande suas sugestões. A nossa proposta é realmente abordar a astrologia com mais profundidade. E a gente vai procurar trazer pessoas aqui também para conversar, pessoas que agreguem também outras formas de enxergar a astrologia, porque aqui a astrologia é para quem merece.